Jesus também estava tá explicando para nós sobre a importância da oração e do pedir. Deus é um Deus que atende às nossas orações, graças a Deus, não é? Por quê? Porque Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele é maravilhoso, Ele nos socorre, Ele nos desampara, Ele é um Deus de graça e de bondade sempre. O texto mesmo vai dizer: pedi, dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei a porta e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe, todo aquele que busca, encontra, e quem bate, abrir-se-vos-á. É legal que logo embaixo, entrai pela porta estreita. Entrai pela porta estreita. É legal que eu tava lendo a respeito disso, que esse negócio de porta é bem legal. Antigamente era o seguinte, vou pegar um marrom aqui. E deixa eu passar aqui, que mais uma vez eu não tô passando um negócio aqui, vocês não vão entender nada. Aí, ó. Errei. Aqui, ó. Vai ficar horrível. Não, mas ficou muito ruim. Pera aí. Tá vendo? Assim eram as casas antigamente. Eles levantavam com pedra, colocavam uns tocos de madeira. No toco de madeira, vários tocos de madeira, eles faziam um telhado. E aqui eles colocavam a porta de casa. Tá bom? Era uma portinha. Tá bom? Russell Norman Champlin, ele diz que possivelmente quando Jesus está falando sobre a porta estreita, Jesus estava falando, olha que coisa, eu estava meditando nisso. Jesus possivelmente estava falando de uma porta de casa. Olha que coisa interessante. Enquanto que quando você tem tantos palácios, quantas muralhas, né? Você tinha os portões, né? E quem geralmente entrava pelos portões, por esses portões grandões, essas estruturas imensas, com muita pompa, muita riqueza. Geralmente quem entrava nesses portais grandões eram reis, eram nobres, eram pessoas ricas, mas que muitas vezes estavam perdendo o seu coração. Seu coração estava distante de Deus. E aí não adiantava nada entrar por essas portas com tanto prestígio, porque os seus corações distantes de Deus. Jesus está falando o quê? Que olha só o que Jesus diz: entrai pela porta estreita, largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por aqui. Interessante que o caminho, o que Jesus está dizendo? Que muitas vezes o mundo oferece, leva muitas vezes à perdição. Perdição é uma derivação da palavra perder. As pessoas se perdem. Se perdem se perdem se perdem com o dinheiro, se perdem com os valores, se perdem com os princípios, se perdem com as mulheres, elas se perdem. E é interessante que a ideia de se perder também é uma coisa também que estava interessante também pensando, que a ideia de perdição é não ter um caminho. Quando você está perdido? Quando você não tem um caminho. Quando você não tem uma direção. Quando você entra em ruas, não sei se já aconteceu isso com você, alguém estava dirigindo ou você estava num carro, e a pessoa estaciona o carro e fala, gente, estamos perdidos. Não é? E é justamente essa perdição. Você se perde. Se perde com, se perde em, a ponto de não conseguir voltar. Não conseguir nem ir para frente e sair dali, nem voltar de onde você estava. Olha que coisa interessante. E isso é que o mundo oferece. As portas largas. Não é? E é interessante que todos buscam qual porta? Qual porta você acha?
Todos buscam entrar por essa porta de glória, de fama, de requinte, de luxo, de luxúria, e não estão percebendo ou se atentando que isso aí dissolve a nossa alma. E quanto mais essa, 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 essa alma é dissolvida, pior fica. Depois Jesus fala, olha, entrem pela porta estreita, ou algumas versões pela pequena porta, pela porta de casa. Possivelmente é isso que Jesus queria dizer, tá? Por que a porta de casa? Porque casa, né, tanto no texto bíblico como para nós, tem a ideia de valores, tem a ideia de comunhão, tem a ideia de família, tem a ideia de princípios. Gera para nós bons objetivos de vida. Casa é lugar de encontro. Casa é onde você põe a mesa. E se essa casa que Jesus estivesse falando, essa porta estreita, fosse justamente a casa de Deus? Olha que coisa interessante isso. E se essa casa que Jesus está falando? Porque olha só, entrar pela porta estreita, mas é o caminho da vida. Olha o que Jesus está dizendo. E se essa casinha simples, da porta estreita, que não tem glamour, que não tem luxo, que não tem nada de tanto valor assim, fosse a própria casa de Deus. A casa que muitas pessoas não querem entrar para sentar, tomar um café, comer um bolinho de milho. Mas será que não seria lá o lugar correto das pessoas encontrarem o Senhor? Os valores, a comunhão, a família, os princípios, os bons objetivos. Eu não sei se você já assistiu esse filme, mas assim, assista esse filme. O nome é ou leia o livro. Cabana. Leia o livro ou assista o filme. Eu aconselho você a assistir o filme, que fica mais elucidado justamente essa ideia de casa. Eles colocam isso no filme de uma forma muito legal, assim. Deus se manifesta para o personagem do filme numa casa. Assista o filme, eu não vou ficar dando spoiler porque talvez você não assistiu. Quem assistiu vai lembrar. Que é justamente o princípio do que Jesus está dizendo. Jesus está sempre trazendo para nós a ideia de casa, de valor, de princípio, de onde você cresce, onde você amadurece, onde você descansa, onde você aprende, onde você se refrigera, onde você se lava. E lá nessa casa, lembra que o texto está todo interligado, a gente está lendo um texto só. Quando você vai nessa casa, olha só o que Jesus disse no verso 7. Pedi, dar-se-vos-á, buscai e acharei. Batei na porta. Não parece a ideia de uma casa? Batei na porta e abrir-se-vos-á. E aí todo que pede, recebe. Recebe o quê? Recebe tudo isso e muito mais. A gente às vezes tem a ideia subjetiva de pedidos humanos, não é? Diante de Deus. Esses pedidos subjetivos no sentido de, eu quero graça, eu quero milagre, eu quero bondade, eu quero... Mas isso é tão pequeno perto do que Deus quer nos dar, tantas coisas que Deus quer nos proporcionar. Sentar à mesa com Deus deveria ser um privilégio. Sentar à mesa com Deus para conversar com Ele, tomar um café com Ele, dividir um pouco da vida, vale muito mais do que todas as bênçãos que você queira na sua vida. Vale mais até do que a cura de uma doença. E eu acho esse texto incrível, eu acho essa ideia de Jesus de falar sobre casa, sobre a porta estreita. Champlin pensa nessa ideia, nessa visão da diferença das portas da entrada da cidade, da entrada do templo,
para a entrada, para uma porta de uma casinha, que era uma coisa, uma porta simples. A porta das pessoas pobres era uma portinha simples. Tem gente que fala sobre a porta estreita, a porta que era que, né, poucas pessoas passavam, mas essa interpretação me chamou muita atenção e eu queria dividir ela com você, né, para você buscar entrar por essa porta, entrar mais vezes, entrar nessa casa mais vezes. E a gente faz tudo isso de graça. Isso que é a graça de Jesus, né? Por meio da oração, não é? Por meio da sua comunhão com Deus, você entra nessa casinha, nessa humilde casinha, que aos olhos humanos não tem valor algum. Por isso que Jesus está dizendo: cuidado, porque o mundo acha que essas pérolas de vocês são insignificantes. Cuidado, porque o tesouro de maior valor, o mundo acha que é bobagem. Mas isso, quando você entra nessa casinha, senta à mesa com o seu Deus, por meio da oração, você percebe que você redescobriu o sentido da vida, da existência, o sentido da sua casa, da sua família, dos seus filhos, do seu propósito, do porquê que você nasceu, do porquê que você existe. Você redescobre a vida. Que a gente entre mais nessa casa, a gente entra muito pouco nessa casa, infelizmente.